Bom dia, irmãos. Muito prazer estar aqui novamente. Obrigado, pastor Neil, pela confiança, o pastor Viana também, que sempre que podem, eles me convidam para estar aqui. Eu fico muito feliz, porque eu gosto de servir a igreja naquilo que eu puder. Irmãos, queria falar um pouquinho hoje sobre um texto que está no Evangelho de Marcos. E aproveitar que a gente está no domingo, que a gente vai falar sobre o ID, né? Com os adolescentes à noite. O texto lá é Isaías, mas aqui eu gostaria de falar um pouco de Marcos, né? No livro de Marcos. Aqui também teve um encontro de Jesus com um homem que ele não hesitou em falar que ia segui-lo. Então, o texto é Marcos capítulo 2, e a gente vai falar de Jesus encontrando Mateus. Eu vou ler aqui o texto. Depois que eu ler, eu gostaria que o irmão Gabriel Bueno fizesse uma oração, tá bom? Então tá, o texto é Marcos capítulo 2, versículos de 13 até o 17. Então, o texto diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Aqui o texto falando de Jesus. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vamos ver. Senhor Deus, nós te agradecemos por estar aqui reunidos contigo. Nós te apresentamos o irmão Will para falar da sua palavra, que a sua palavra possa penetrar os nossos corações e que nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito, cheios do ID, e que nós possamos glorificar a ti onde estivermos. Te agradecemos mais uma vez por esse domingo e pela comunhão dos santos. Amém. Bem. Bom, irmãos, a primeira coisa que a gente já vai ter como informação é que o chamado de Mateus, aqui no livro de Marcos, ele é descrito como Levi, mas também é encontrado nos livros de Mateus e de Lucas, né? São os evangelhos sinóticos. E aí eu gostaria só de ir nesses textos para a gente ter mais informação. Então, por exemplo, Mateus capítulo 9, de 9 a 13, vai mostrar o mesmo encontro que Jesus teve com Mateus, né? Aqui, lá em Mateus 9, o texto vai dizer assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então, aqui é em Mateus, né? O próprio Mateus, se chama de Mateus. Marcos narra o texto como Levi. E no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar esse encontro de Jesus no capítulo 5. Então, vamos lá. Lucas capítulo 5, no versículo 27. O texto vai dizer assim: E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. Então, para resumir, né, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, narram esse encontro de Jesus com Mateus
Só que no Evangelho de Marcos e Lucas, ele é chamado de Levi, porque naquela época era comum ter dois nomes, né? Alguns tinham um nome grego, outros tinham um nome hebraico, um nome hebraico e um nome grego. Então, isso era comum. Mas o contexto, o conteúdo essencial é o mesmo dos três evangelhos, tá? Apenas no Evangelho de João que não aparece o encontro, né, de Marcos, de Mateus, nesse contexto aqui. Mas para a gente entender o que se passou aqui no chamado de Mateus, a gente precisa olhar um pouquinho mais amplamente para o capítulo 2. Porque, assim, o capítulo 2, ele vai começar fazendo uma narrativa de Jesus ali em Cafarnaum, né? Na cura daquele paralítico que foi trazido pelos amigos. E aí, ali naquele momento, já começa a ser gerada uma tensão entre os líderes religiosos e Jesus. Por quê? Porque ali já estavam acontecendo alguns confrontos para eles, né? Porque Jesus já começava a demonstrar a sua autoridade e a natureza do seu ministério. Então, logo no capítulo 2, aqui no começo, nos primeiros 12 versículos, aqui nós já vemos que Jesus já declara o perdão dos pecados daquele homem paralítico, né? E o que isso acarreta? Acarreta que desafia a ortodoxia religiosa daquela época. Porque Jesus, além de curar, ele declarou perdão dos pecados, né? Quando a gente chega no versículo 14, aqui o texto apresenta aqui um momento que é crucial, que é o quê? O chamado de Mateus, né? Por quê? Mateus, ele era um cobrador de impostos. Aí Jesus o chama para o seguir. O cobrador de impostos era um homem que era desprezado pela sociedade, né? Só que aqui a gente vê o quê? Um chamado que foi profundo e também foi decisivo para Levi. Porque ele era um homem que pertencia a um grupo de pessoas marginalizadas, desprezadas pela sociedade. Ele era considerado como um traidor, porque ele trabalhava para os romanos, né? Então, o chamado de Levi, de Mateus, ele amplia a ideia do reino, é para todos, sabe? A ideia aqui é que o poder e a graça do Senhor Deus não tem limites. Então, quando ele é chamado, uma pessoa que é totalmente improvável, demonstra que a graça do Senhor Deus, ela é amplamente, ela ultrapassa todos os limites impostos pela sociedade. Então, nós vemos aqui um homem, né, Mateus, um cobrador de impostos, que segue Jesus. E a reação dos fariseus em relação a isso, e também nós vemos algumas verdades sobre Jesus e a sua missão. Então, nesse trecho aqui das Escrituras, do 14 até o 17, nós vamos ver como é o coração de Cristo ao chamar os marginalizados e rejeitados, né? Isso também nos ensina como nós devemos responder ao chamado de Deus. Então, quando nós olhamos para o texto, nós conseguimos tirar algumas lições, algumas coisas sobre Jesus. A primeira é que Jesus, ele também chama aqueles chamados improváveis, aquelas pessoas que ninguém espera. Porque Mateus, ele era uma dessas pessoas. Segunda coisa que a gente vê também nesses versículos é que Jesus, ele se envolveu com aquelas pessoas que eram excluídas, desprezadas pela sociedade. E, por último, nós vamos ver que Jesus, ele revela a sua missão aqui, que é salvar os doentes. Tá? Então, vamos trabalhar nessa ideia de ver Jesus chamando as pessoas improváveis,
se envolvendo com aqueles que são rejeitados pela sociedade, mas Jesus revelando a sua missão, que é salvar os doentes. Então, Jesus chama os improváveis. Versículo 14, a gente já vê isso. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. Levantando-se, seguiu. Bom, irmãos, para a gente entender aqui o versículo 14, é importante a gente olhar um pouquinho para o contexto histórico lá da Galileia, lá no século I. Os publicanos, como Mateus, né, eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. E essa colaboração que eles tinham, né, que eles trabalhavam para eles, faziam deles pessoas odiadas pelo povo. Porque trabalhar para o Império Romano era fazer a cobrança de impostos. Isso Roma era um opressor do povo, né? Era um poder ali. Então, aqueles que colaboravam com esse poder eram odiados pelo povo. Então, era uma pessoa que não tinha relacionamento com os religiosos, com aqueles que praticavam a religiosidade, né? Então, o povo todo não gostava dele. Por isso que eles eram considerados pessoas marginalizadas, desprezadas pela sociedade. Além disso, eles aumentavam a sua própria riqueza porque eles tinham a liberdade de extorquir as pessoas. Ou seja, além de cobrar os impostos que já eram caros, eles também aumentava lá o imposto para poder arrecadar para eles mesmos o dinheiro. E isso fazia deles pessoas odiadas. Mas por que, né, os romanos eram vistos como opressores? Por alguns motivos. Primeiro, porque os tributos eram pesados mesmo, né? Não era fácil pagar impostos naquela época, então o poder político colocava os valores altos dos impostos, o que gerava, do outro lado, a miséria do povo. Quanto maior o imposto, mais o judeu ficava, né, pobre, e isso gerava revolta. Segundo, porque existia uma dominação estrangeira, ou seja, não era o povo deles que estava dominando. É só a gente lembrar que quem era que os judeus esperavam? Eles esperavam pelo Messias, um líder político, né? Então, eles esperavam que chegasse o Messias para que pudesse libertar o povo dessa opressão política. Outro ponto é a interferência religiosa. Apesar dos judeus terem a liberdade de fazer as suas coisas na sinagoga, tudo, Roma tinha o poder de poder interferir ali na forma administrativa no templo e também nomear sacerdotes. Eles poderiam fazer isso. Também existia a presença militar, que aí eles tinham que manter a ordem, né, evitando qualquer tipo de revolta que acontecesse ali. Então, essas coisas faziam que Roma fosse um governo opressor. E aquelas pessoas que colaboravam com isso eram consideradas pecadoras também, né? Impuros, pessoas excluídas, porque elas não tinham uma vida religiosa e ainda colaboravam com o poder que oprimia o povo. Então, lá no versículo 15, a gente já vai ver que Jesus comeu com eles, né? Comer com eles, num contexto de Marcos aqui, era algo impensável para os religiosos, porque isso ia implicar numa aceitação, né? Ia implicar numa comunhão com o pecado. E isso era ruim. Então, como eu falei lá no começo, já estava acontecendo ali uma tensão entre os religiosos e Jesus, não pelo lado de Jesus, mas porque os religiosos estavam se incomodando com aquilo que Jesus
fazia? Porque Jesus curou o paralítico, né? Jesus já atraía muita gente por onde ele ia. E ainda mais Jesus perdoou os pecados daquele homem. Isso foi se intensificando, né, com o chamado de Mateus e depois com a refeição que ele fez ali com os publicanos e com os pecadores. Bom, então, o capítulo 2 aqui, se você pegar para ler em casa, vai demonstrar que existe uma preocupação de Jesus em alcançar aqueles que eram marginalizados, sabe? E isso entra em contraste com o legalismo que existia ali naquela época, entra em contraste com a exclusão que acontecia, que era praticada pelos líderes religiosos daquela época. Como Mateus era um cobrador de impostos e odiado pelos judeus, ele era visto como o traidor e pecador. Então, por mais que ele fosse visto como um traidor, um pecador, um excluído, um marginalizado, mesmo assim, Jesus o chama diretamente e diz: segue-me. É interessante que quando a gente olha para o texto, a gente não vê nenhum pré-requisito aqui. Jesus não fala para ele, faz isso, 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 e depois vem. Não tem pré-requisito aqui, não tem nenhum moralismo, só tem um segue-me, né? É diferente até do chamado de João, que a gente, lá no capítulo 1, a gente vê, de Simão, né? Por exemplo, no capítulo 1, versículo 16, aqui Marcos vai dizer: e andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Aqui Jesus ainda, né, falou para eles assim: eu farei que vocês sejam pescadores de homens. Ainda deu uma promessa para eles aqui. Deu uma instrução, disse para ele algo. Mas para Mateus, não. Só falou para ele: segue-me. Né? Aqui, o versículo 14, o que revela para nós? Que a graça e a soberania de Deus, ela entra em ação. Porque o chamado de Mateus aqui, ele não se baseia no mérito dele, não se baseia na justiça própria, né? Mas se baseia numa iniciativa divina. É Deus que chamou ele. E aí o texto diz, né, que o Senhor Jesus viu ele sentado à recebedoria e o chamou. Aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Por que Jesus chama os improváveis? Até ele mesmo, provavelmente, ele se considerava um improvável. Porque uma pessoa que era vista com maus olhos pela sociedade da época, uma pessoa que praticava corrupção, porque ele extorquia o povo, ele estava alinhado ali com o poder opressor, tudo. Ele andava junto com aquelas pessoas que eram também separadas da sociedade. Nem ele mesmo, acho que ele pensaria que ele fosse uma pessoa provável que Jesus chamaria. Então eu fiquei pensando, essa região aqui era uma região de muito movimento, porque era uma região de comércio. Tanto que os romanos colocaram lá a barraca para ele cobrar os impostos. Então, existia ali um tráfico de pessoas para ele poder cobrar os impostos, né? Eu fico pensando, se ele estava ali, provavelmente ele nem estava prestando atenção em Jesus. Acredito que talvez ele estava ali com uma calculadora na mão, ali fazendo as contas. Olha, se eu cobrar 10 impostos hoje a R$110, eu vou ter R$100 de lucro.
se o imposto fosse R$ 100. De repente ele poderia estar pensando, conversando com várias pessoas ao redor dele, ali na barraca, recebendo de um e de outro, e nem estava prestando atenção em Jesus. Mas aí o texto diz, né, que Jesus passa por ele e fala, segue-me. Do nada ele larga tudo e seguiu. A resposta dele se levantou e seguiu. Eu fiquei pensando um pouco na vida desse homem em termos de como que poderia ter sido a vida dele. Ele poderia ter acordado de manhã, planejado ali todo o seu dia, saído para trabalhar, e já tinha planejado a volta para casa, o que fosse fazer na vida dele amanhã, mas ele não imaginava que em algum determinado momento da sua vida isso ia tudo mudar, né? Através do poder da palavra, o Senhor Jesus fala, segue-me. E aí ele larga tudo e vai. Largar tudo também caracteriza que ele largou o seu próprio sustento, porque se ele trabalhava ali, tudo que ele recebia era o sustento dele, e mesmo assim ele largou. O chamado dele foi obra divina, sabe? Ele não teve mérito nenhum, não foi por justiça própria, foi porque Deus o chamou. Isso demonstra que o chamado de Deus, ele é eficaz, ele é eficiente, né? E o Espírito Santo entra no coração da pessoa e muda. Então, esse versículo 14, ele ressalta que Deus, em sua graça, ele vai escolher pessoas, indivíduos, para a salvação, independentemente da sua posição social, do seu passado, daquilo que ele viveu. Ele pode escolher qualquer pessoa. Só que existe uma diferença aqui entre ele e os fariseus, porque os fariseus eram pessoas que eles se consideravam santas. Ele sabia que ele não era um santo. A diferença é a disposição de coração, né? Isso é importante, porque no momento que Jesus falou para ele, segue-me, não tem mais nada escrito depois, a não ser que ele se levantou e o seguiu. Então, houve ali uma disposição, né? Então, esse chamado para nós, de Mateus, é um exemplo que é a mensagem central do Evangelho. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Foi isso que o Senhor Jesus veio fazer. E ele disse isso lá no final do versículo 17, né? Mas eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, o versículo 14, irmãos, ele vai servir para nós como um lembrete do amor de Deus, porque esse amor, ele alcança os mais improváveis, as pessoas mais improváveis. E o amor de Deus, ele convida todas as pessoas a seguir, a abandonar tudo, né? Abandonar as vidas antigas, para que uma nova vida possa ser vivida em Cristo Jesus. Para nós, assim, pensando como uma aplicação, a gente tem que pensar que ninguém está fora do alcance de Deus. Ninguém. Então, se a gente pensar que alguém está muito longe de Deus por causa do seu estilo de vida, ou por causa das suas decisões, ou porque tem uma vida de pecado, ou no passado fez isso, fez aquilo, a gente tem que lembrar que o amor de Deus é tão grande que pode alcançar essas pessoas também, né? O chamado de Mateus nos ensina que Deus transforma qualquer vida, mesmo aqueles que estão fora do seio da sociedade ali, né? Se Deus não nos rejeitou, mesmo nós somos pecadores, né? Não é isso que o texto diz? Que Deus nos amou, mesmo nós sendo pecadores, né? Nós também devemos pensar nisso e não deixar de tentar alcançar as pessoas, mesmo aquelas que a gente acha que esteja distante. Porque ser alcançado pela graça, que foi o que aconteceu aqui com Mateus, também implica viver pela graça. Então, nós vivemos pela graça, espelhando aquilo que o Senhor Jesus fez em nós, né? Então,
esse texto nos ensina que Jesus não chama só os perfeitos, mas aqueles que têm corações dispostos. Deus, ele vai usar pessoas comuns e imperfeitas também para fazer as coisas extraordinárias, né, na vida das pessoas. Porque Mateus, ele não era um líder religioso, ele não era uma pessoa moralmente exemplar, ele era uma pessoa, como eu já disse várias vezes, ele é desprezado pela sociedade, mas mesmo assim, Jesus o chamou para ser discípulo, né? Isso é muito importante. Então, não dá para subestimar o poder de Deus. Não dá. Até aqueles que a gente acredita que não tem solução, tem. Se Deus quiser, tem. Tá? Porque Deus sempre vai procurar um coração que seja obediente. Não aquela pessoa que tem um currículo perfeito, mas aquela pessoa que tem o coração e a disposição. Tá? Os fariseus, eles pareciam que eram pessoas puras, vamos colocar entre aspas. Levi não, Mateus não. Mesmo assim, ele se levantou e foi, né? Bom, aqui no versículo 14, nós vemos Jesus chamando aqueles que pareciam improváveis. Quando a gente vai para o versículo 15, nós já vamos ver que Jesus, ele se envolveu com essas pessoas. Olha só, no 15 diz assim: e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. Então, Jesus aqui não só chama Mateus, né? Mas também participa com ele de um banquete e com as outras pessoas que estavam ali. Aí eu já fiquei pensando, né? Poxa, Mateus, ele saiu de casa para trabalhar e quando fosse voltar para casa à noite, faria qualquer outra coisa. Mas ele voltou com a vida transformada. E aí, olha só que interessante. O texto diz que tinha muitos publicanos e pecadores. Eu fiquei pensando, quando uma pessoa se converte, o que ela quer fazer? Ela quer falar de Jesus, ela quer mostrar a transformação que aconteceu na vida dela para as outras pessoas. A primeira coisa que a gente vê que aconteceu aqui foi um banquete, talvez um jantar, aqui onde Jesus foi com eles e sentou à mesa e comeu, né? Vamos lembrar mais um pouco do contexto aqui? Naquela época, sentar e comer com essas pessoas era um problema grave, porque eles seriam vistos como pessoas que aceitavam esse tipo de atitudes. Então, os religiosos aqui, eles iam condenar aquela atitude. Sentar com os pecadores, com os publicanos, iam ser condenados, porque isso comunica aceitação e comunhão com o pecado, né? Faria deles pessoas iguais. Só que os pecadores aqui não eram só pessoas que faziam coisas erradas. Os pecadores, eles são mencionados aqui porque provavelmente eles não seguiam as leis e as tradições religiosas. O que isso faziam deles consideradas pessoas impuras. Então, o ato de Jesus compartilhar uma refeição com eles significava um problema ali naquela cultura, porque comunicava comunhão e aceitação. Então, quando a gente olha para o versículo 15, Jesus não estava ali para aprovar a situação deles, muito pelo contrário, mas Jesus estava ali para alcançar aquelas pessoas. Como ele disse aqui no versículo 17, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus estava ali para alcançar aquelas pessoas que necessitavam de médico. Jesus estava ali para
levar salvação para aquelas pessoas. Ele se relacionou ali com aquelas pessoas, não para pactuar com elas. Pelo contrário, Jesus conhecia a Bíblia muito bem. É só a gente ir para o texto de Salmos 1, por exemplo. Salmos 1. Vamos ler, dá tempo de ler lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você acha que Jesus não sabia, não conhecia isso? Claro que ele conhecia. O propósito de Jesus ali era alcançar aquelas pessoas, para que elas pudessem se arrepender também. Para nós que somos crentes dessa época, esse versículo ele nos convida a querer imitar essas ações de Jesus, demonstrando o amor por essas pessoas, demonstrar o amor pela os marginalizados, aqueles que são excluídos pela sociedade, mas não pactuar com as coisas que eles fazem de errado, mas demonstrar a graça do Senhor. Porque, como o texto diz, ele não veio para os justos, ele veio para aqueles que precisam de arrependimento, né? Jesus veio para salvar os pecadores. E nós, como somos seguidores dele, nós devemos refletir nisso e proclamar a missão do Senhor Jesus, né? Voltando só um pouco sobre os fariseus, ali, os líderes religiosos, isso escandaliza eles, porque para eles a santidade significa a separação total ali dos puros dos impuros, né? Então, como Jesus se sentou à mesa com aquelas pessoas, na mentalidade deles, Jesus entendia na mentalidade deles, Jesus estava aceitando aquilo, e não era, né? Para eles, sentar com um cobrador de impostos, com prostitutas, com gentios, com pessoas com doença, com deficiência, era algo que não era concebível, era uma separação. Por isso que isso foi tão escandaloso para eles, né? Mas para Jesus não. O Senhor Jesus, ele não fugia dos perdidos. Ele ia até o encontro daquelas pessoas. Pensa, em alguns textos nós vemos as pessoas indo atrás de Jesus, né? Como no caso do cego que falava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela pessoa foi atrás dele. Mas em outros textos a gente vê que Jesus que vai atrás das pessoas e fala com elas diretamente. Jesus, ele não fugia das pessoas, Jesus ia até as pessoas, né? Ele não esperava que as pessoas se limpassem ou mudassem de vida para ir falar com ele, para segui-lo. Não, ele fazia o contrário. Ele ia até as pessoas e chamava, né? Demonstrando íntima compaixão com aquelas pessoas. Os religiosos daquela época não entendiam isso. Para eles era um confronto, era algo que era inconcebível. Como eu disse, no versículo 15, Jesus ele chamava os improváveis. Aqui ele se envolvia com essas pessoas. E no versículo 16 e 17, Jesus ele vai revelar a sua missão, né? Que não é chamar, ele não veio para os sãos, e sim chamar os pecadores ao arrependimento. Vamos ler aqui, 16. E os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Bom,
Percebe que tem uma pergunta aqui que os fariseus fazem? Como pode ele comer com os pecadores? Eles não entendiam isso, né? Essa pergunta vai revelar aqui o coração daqueles homens mesmo. Olha só, o coração dos fariseus era assim. Eles não entendiam que era ter compaixão pelos perdidos. Eles não entendiam que era ter compaixão pelas pessoas. Também, para eles, isso era baseado tudo no mérito próprio, não na graça, né? Então eles não tinham eles não tinham a capacidade de ver as pessoas com igualdade ali, igualmente necessitadas da salvação. Eles não tinham essas condições. Então, era um preconceito aqui que era disfarçado em santidade. Eles não compreendiam isso. Por isso que eles perguntaram, como pode ele comer com os pecadores? Aí a resposta de Jesus está clara aqui, né? Não são os sãos que precisam de médico. A missão de Jesus é clara aqui, salvar os perdidos, né? Jesus não está ali para pegar a aprovação de ninguém, daqueles que acham que eram salvos. Ele está ali para salvar os perdidos. A resposta de Jesus ela é explícita aqui no versículo 17. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Jesus aqui ele usa uma metáfora médica, né? Percebe? Os sãos eles podem representar aqueles que se consideram justos diante de Deus aqui, como os fariseus, né? E os doentes, aqueles que reconhecem seu pecado e precisam da cura espiritual que é a salvação. Jesus, ele usa aquela metáfora para poder ilustrar ali a sua própria a sua missão, que é chamar as pessoas para o arrependimento, né? Só que Jesus não está dizendo que os fariseus são realmente justos, né? Ele só está usando uma metáfora. Então ele diz: não vim chamar os justos e sim os pecadores. Essa frase aqui, ela resume bem o coração do Evangelho, né? Jesus veio para salvar os perdidos. Olha, irmãos, aqui esse texto de Mateus, ele é importante para nós meditarmos naquilo que a gente pode fazer pelas pessoas também, que é ampliar o chamado de Deus para as pessoas. Falar para as pessoas que o Senhor Jesus pode trazer esperança para aqueles que não têm. Só nele. Porque uma pessoa que está à margem da sociedade, vou até usar o exemplo, de repente, de uma pessoa que está em situação de rua. Você olha para uma pessoa dessa, ela não demonstra esperança nenhuma. Não sei qual a esperança dela. Mas em Jesus, essa esperança existe, né? Jesus encontrou esse homem e só falou para ele uma palavra: segue-me. A Bíblia diz que logo ele se levantou e a sua vida foi transformada, né? Pensam mais um pouco na vida de Mateus. Todo o planejamento que ele fez para a sua vida mudou num piscar de olhos ali, mudou num instante, né? Ele deixou de ser uma pessoa à margem da sociedade e virou uma pessoa que anda ao lado de Jesus, né? Um seguidor, um discípulo. Esse texto ele tem coisas importantes a nos ensinar, que a gente possa refletir nisso, tá? Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser mais parecido com Jesus a cada dia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, que ela possa encontrar pessoas sedentas pela Tua salvação, pelo Senhor Jesus Cristo, que ela possa entrar nas casas, entrar nos hospitais, entrar nos lugares onde as pessoas buscam esperança, mas não sabem que tipo de esperança. Que elas
que a sua palavra possa encontrar mais pessoas e nos use para que possamos também participar da tua graça através do Evangelho. Em nome de Jesus, oramos, pedimos. Amém. Já vai tocar o segundo sinal e podemos nos dividir, irmãos. Deus abençoe.